Olá pessoal, bora para mais um Conexão Santa Catarina. Aonde que a gente vai hoje, hein, Vidal? Vou dar uma dica, ó. Minha cidade natal, berço de muita indústria de Santa Catarina. E tem mais, hein? Vou dar alguns spoilers aqui. É uma das marcas de moda fitness mais amadas do Brasil. Uma empresa jovem, tem pouco mais de 20 anos, mas já tem 300 lojas e mais de 2.000 funcionários. É mole, não? Só você ir pra pista que você vê a marca deles estampada em muita gente. Hoje vamos correndo, não? Essa eu topo, bora? Já, pessoal. Bora lá, segue a gente. Bora. Ô pessoal, chegamos, estamos aqui, live, conversando aqui com o Pedro. Vamos lá, Pedro, bater aquele papo agora? Vamos sim, com certeza. Sejam todos bem-vindos, Vidal, André, é um prazer tê-los aqui conosco. Bora lá então. Bora lá, gente. Valeu. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Negociação na nossa temporada Conexão Santa Catarina. E hoje a gente está aqui com o Pedro da Live para um bate-papo muito bacana, para vocês conhecerem mais sobre essa empresa legal e sobre o trabalho aqui do Pedro. Olá, Vidal. Tudo certo, André? Tudo bem, pessoal? Estamos de novo com mais um grande papo, uma grande empresa de Santa Catarina. Hoje tenho orgulho ainda de falar aqui na minha cidade natal, aqui em Jaraguá, isso aí. Pedro, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Teremos uma excelente conversa com certeza. Vidal, muito obrigado. André, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que gostem das informações e é um prazer tê-los aqui conosco na live. Bacana. Conta um pouquinho pra gente da live, porque a impressão que a gente tem é que a live é jovem, né? E ela realmente é, principalmente quando a gente olha para o cenário de empresas do nosso estado, né? Que não é incomum a gente tropeçar numa empresa de mais de 100 anos, né? Sim, a Live é uma empresa relativamente jovem, mas extremamente arrojada, né? Busca muita inovação e com foco muito forte em sustentabilidade e no cliente. A Live tem 23 anos, né? Estamos no mercado desde 2002 e pós-pandemia, obviamente, foi onde realmente se tornou expressivo, né? Teve uma mudança no perfil do consumidor, né? Mais conforto, casualidade, e foi onde nós já estávamos surfando aquela onda e a onda ficou bem grande e aproveitamos o momento. Que bacana. Para a gente começar a conversar com o comprador, ô Pedro, conta para a gente, já conectando compras à conversa, assim, de uma forma mais resumida para começar, quais são os seus principais desafios como compras hoje na Live para esse ano de 26, cara? Bom, a Live é uma empresa que vem numa marcha de crescimento de 40% ao ano. Uau. Desafiador. É bem desafiador. Só aí já é desafiador. Já é desafiador, exatamente. Então, o principal ponto é entregar o produto, mantendo a qualidade. Então, a premissa principal deste ano é a entrega dos pedidos no prazo para manter a produção abastecida. Esse é um ponto fundamental nosso para este ano. Legal. E com esse tamanho, com essa aceleração, né, de empresa, imagino que um dos grandes desafios nessa garantia de abastecimento é você conseguir com que o teu fornecedor cresça na mesma proporção. Né? Porque, afinal de contas, você tem seus planos, né? A empresa tem seus planos, não necessariamente o fornecedor está pensando, também vou crescer 40% ao ano, até porque está fora da curva. Exatamente. Né? Como é que vocês compartilham isso? Como que é essa conversa, esse dia a dia com esses fornecedores? É claro, os mais estratégicos, né? Para que eles venham junto e você consiga realmente garantir. E aí, só para complementar, né, mantendo qualidade, né? Porque Claro. isso é um ativo importante para vocês aqui. Exatamente. Bom, a qualidade é fundamental e a entrega, né, é um pilar principal para este ano. A parceria, ela vem sendo construída já há um bom tempo. Desde que a Live, né, era menor, vamos dizer aí que estava na ordem dos seus nem 100 milhões ainda de faturamento, nós sempre tivemos esse foco de parcerias. Porém, para um fornecedor, olhar um cliente que fatura 100 milhões é diferente de um cliente que fatura 1 bi, né? E em 2025 nós atingimos aí 1 bilhão de faturamento. A parceria, o método de trabalho sempre foi esse, né? Aí, traz o fornecedor para dentro de casa, participa das operações de alguma forma e estreita esse relacionamento. Porque o comprador, ele é um comercial da empresa. O comprador é um comercial da empresa. Se o comprador não tratar bem o seu parceiro, né, de fornecimento,
Numa pandemia, esse fornecedor não vai te dar prioridade. No momento que você precisa atender a produção, uma emergência, que rupturas de estoque acontecem, né, com certa frequência, esse parceiro não vai te priorizar, né, não vai ter aquela parceria contigo. Então nós temos esse estreitamento com os fornecedores desde longa data. Mantemos sempre os mesmos fornecedores? Não, a gente faz as boas práticas de mercado, negociações, cotações e por aí vai. Mas a premissa de conduta, de relacionamento é a mesma. Agora, Pedro, em função desse crescimento acelerado, eu imagino que, eventualmente, em algumas categorias, vocês tivessem que ter mais fornecedores, né? Porque dentro do que o Vidal colocou, não necessariamente o fornecedor vai crescer no mesmo volume para poder te atender, né? Vocês tiveram que homologar novos fornecedores para aumentar a base? Se sim, qual é o processo também de onboard de fornecedor aqui de vocês, de homologação? A busca por novos fornecedores é constante, né? Quer dizer que a gente está trocando de fornecedor na mesma velocidade que está buscando? Não, né? A gente precisa parametrizar os nossos atuais fornecedores com as boas práticas de mercado, porque senão não é uma parceria saudável ganha-ganha, né? Então, nós temos uma premissa que é a qualidade. Nem todos os fornecedores entregam a qualidade que a gente precisa. Isso já restringe muito. Se nós pegarmos, por exemplo, fios, né, que é o start da nossa cadeia produtiva, o fio para as malhas, existem muitos fornecedores, mas poucos com a qualidade que a gente precisa. Esses poucos nós já temos mapeados, né, mas sempre estamos abertos para novos. E nesses poucos que temos, balizamos os valores, mantemos a qualidade e garantimos o nosso abastecimento. Porém, né, temos a questão de barreiras logísticas, transit time, que muita coisa é importada. Então, a gente acaba tendo que apostar muito em compras, programações. Bacana. Hoje, bem, estamos falando de uma indústria têxtil. Quais são os teus principais, né? Estamos falando de uma curva ABC aí, os top produtos comprados. Vamos falar por carteira, né? Carteira de fios. Tecidos, né? Malhas e tecidos, que tem muita coisa que a gente acaba comprando já, né? Terceiros, e aviamentos, os materiais diretos do produto. E daí só linkando, né? Você fala muito a Live, né? A gente vê que ela é muito inovadora lá atrás, busca muita inovação com qualidade. Certo. E aí você tem essas 3 top carteiras. Como que é essa ligação da parceria com o fornecedor para dar uma abertura para ele também não só fornecer o que você está pedindo, mas para ele trazer a novidade? Porque a gente entende que muitas vezes o fornecedor é o conhecedor, né? Ou ele vai saber às vezes de um produto novo, inovador, muito antes da gente, né? Como que é esse relacionamento? Eu acredito, Vidal, que nisso puxa uma prática nossa, né? É algo que eu carrego comigo também, que é muito mais fácil eu abrir a porta para os meus fornecedores e dizer, venham me visitar, do que eu ir até eles. Então, os nossos fornecedores hoje trazem muitas novidades que eu nem sabia que eu ainda queria. Eu vou descobrir, né, o tempo de eu ir buscar algo fora ou um desenvolvimento é muito maior do que o fornecedor que já está no dia a dia buscando isso. Então, é portas abertas. Nossos fornecedores, eles trazem inovações, trazem tecnologias e aproveitam a Live como uma vitrine para essas novas tecnologias. Isso é uma vantagem que nós temos hoje. Pedimos exclusividade de alguns desenvolvimentos por um certo período, né, quando há, mas a porta está aberta, né? A gente tem isso como cultura no nosso departamento, atendimento de fornecedores. Legal, porque você falou uma coisa que, para quem está assistindo, né, e conhece claramente a marca, né, já associa a marca da Live à inovação, né, produtos inovadores, né? E eu quero crer que isso ajuda nessa jornada que você falou do fornecedor também ter essa identificação e se eu tenho uma inovação, vou levar para a Live porque eu sei que eles gostam, vamos dizer assim, né? Sim. Talvez um concorrente de vocês não tenha tanto interesse, vamos dizer assim, né? E vocês acabam sendo uma boa antena para trazer esses fornecedores para perto. Agora, a pergunta que eu queria te fazer, Pedro, é o seguinte: uma vez essa inovação chegando pelo fornecedor através de compras, como é que você leva internamente, como é que é esse processo interno de validar essa inovação? E a participação de compras nesse processo? Primeiro ponto, que compras não é uma ilha. Compras é um setor que está integrado a toda a empresa.
adoro dizer que compras é poliglota. Compras tem que falar a linguagem do desenvolvimento, da engenharia, da produção, da limpeza, do facilities. Compras tem que ter essa linguagem. Compras está cheio de cliente interno. Todo mundo é um cliente do Compras. Porque no final de contas, Compras formaliza um pedido, mas é o meu cliente que está fazendo a compra realmente. Nós estamos nessa integração com os setores, chegou uma inovação, segue o caminho do desenvolvimento. É uma inovação em fios, por exemplo, vai para a parte de malharia, que faz novos produtos, da malharia vai para o desenvolvimento, vai para a engenharia, vai para teste de qualidade, para depois ser lançado. Então, o Compras ele acaba sendo a ponta da lança em muitos desenvolvimentos da empresa. E as áreas já são abertas a Compras chegar com o fornecedor, né, vamos dizer assim, de mãos dadas. Estou trazendo aqui uma... Nós temos uma corrida de bastão, né, aqui na empresa. Então, o Compras, está aqui o bastão, está aqui o desenvolvimento, faz o teste, leva para frente e o Compras acompanha até a efetivação ou não. Porque, no final de contas, quem dá o parecer positivo ou não para o fornecedor, muitas vezes acaba sendo Compras. Uhum. E para um fornecedor, eu acredito que é ruim você desenvolver e investir energia num produto novo, levar para uma empresa e não ter esse retorno. O que aconteceu? Como ficou? Entende? Isso precisa ter esse acompanhamento, por isso da corrida de bastão, né? Isso que você falou é bem importante, né? Eu acho que não só para esse fornecedor é bom ter esse retorno, mas como eu já vi em muitas empresas, a porta de entrada da inovação muitas vezes acontece não ser o Compras, né? Dos fornecedores chegarem diretamente em P&D, em engenharia, ser gerado uma expectativa nesse fornecedor, né? E depois, quando chega na parte de custos, murcha, né? Daquela, opa, isso aqui bonito, legal, mas não é viável, né? Então é bem bacana ter esse mas é o risco da inovação, né? Sim, mas se você tem o Compras desde o começo acompanhando isso, você consegue já identificar antes, né? Isso aqui vai ter que ser um produto premium ou não, esse aqui está nessa linha, faz sentido, não faz, né? E o Compras, por ele estar integrado com todas essas áreas, ele tem capacidade de saber se alguma inovação realmente é disruptiva para a organização, tem essa competência. Acontece muitos desenvolvimentos de chegar para a empresa por outros caminhos, pela própria diretoria, claro. Chega muito, né? Pelo desenvolvimento, pela parte produtiva, né, por outros gerentes, mas o Compras sempre está envolvido, até para fazer o compliance do processo. Sim. Isso é importante, né, toda a governança. Legal. O Pedro, eu queria trazer outro tema que eu sei que vocês também têm aí um olhar muito específico, que é a questão do ESG, né? Para quem também está assistindo, entra lá no site institucional lá da live, vocês vão ver várias ações postadas lá, voltadas para ESG. Eu queria te perguntar como que Compras se insere nessa agenda, né? E como que vocês conectam os fornecedores nessa agenda também aqui. Nós temos o ESG dentro da empresa no sangue. A Live é uma empresa que busca sustentabilidade. Isso é cultural, não é uma moda dentro da Live. Greenwashing na Live não tem espaço mesmo, né? Nós fazemos muitas validações de tudo que tem esse apelo sustentável antes de divulgar. Se tem alguma possibilidade de não é bem assim, não vai para frente, tá? Se tem alguma dúvida. Hoje nós temos na empresa várias ações em torno de ESG e para os nossos fornecedores, né, nós estamos começando com um programa de parceiros estratégicos, né? Tivemos até uma conversa um tempo atrás com o Vidal aí dando algumas dicas para a gente. Nós avançamos está caminhando. Nós avançamos o programa ano passado, já tivemos algumas pequenas premiações, alguns contatos e tivemos uma aceitação muito boa dos nossos parceiros. E inclusive temos um caso de um fornecedor nosso que, pelo contato, né, para a parceria com o programa de parceiros estratégicos, eu tenho um produto sustentável para vocês e que eu estou desenvolvendo e eu quero levar para vocês como uma vitrine. Então, isso já trouxe resultados.
Mas o SG na live, ela é cultural. Isso é bem importante, né? Que ele seja transversal, né? Não que seja algo... E isso está na cultura, é muito legal mesmo. Sempre tem um momento, né, do nosso podcast que a gente fala daquilo que não são só flores, né? Porque afinal de contas, né? Tudo deu errado. A gente está muito acostumado. A gente vai na apresentação de um case, né? Daí chega lá, ninguém apresenta case ruim, né? Todo mundo apresenta case bom. Aliás, na minha opinião, não existe case ruim, porque mesmo os problemas, eles te ensinam e te preparam para estar blindado, né? De várias coisas que podem acontecer. Tem algum case que você possa compartilhar com a gente de algum tropeço, alguma urgência, algo inesperado que aconteceu e que vocês tiveram que se virar nos 30, seja em material direto, alguma obra, que eu sei que vocês estão fazendo obra pra caramba, quem cresce 40% antes, se não fizer obra, não cresce, né? Exatamente. Agora você está no momento, tudo deu errado com o Pedro. Vamos lá, Pedro. Olha, o compra, em algum lugar, talvez exista um setor de compras perfeito, né? Que segue... Será? O comprador acorda e já tem tudo definido no dia, né? Não vai dar nada errado. Mas, realmente, crescendo nessa velocidade, nós temos muitas rupturas no estoque, consumo que não foi previsto, falhas de sistema. Então, eu vou pegar dois casos. Nós tivemos um caso recente de etiqueta. Você produz a peça, live, bonita, tecnológica, e aí falta o tag para colocar o código de barra e despachar a peça. Isso é infinitamente horrível, né? Você fica com o produto todo parado por conta de um tag. Então, nós estávamos aí com um impacto bem violento no faturamento por conta disso. Caramba. E nós tivemos um faturamento de 1 bilhão. Sem aquele R$1 daquela peça do faturamento, a gente não atinge aquele 1 bilhão. E nós tivemos aí um final de semana bem turbulento, correndo atrás de parceiros, não só fornecedores, como também parceiros de outras empresas para não quebrar esse galho com a gente. Então, a parceria que eu falo para vocês é extremamente importante para você conseguir chegar e bater no teu vizinho e dizer assim, amigo, tu tem um tag parecido com esse daqui? Eu preciso. A medida é um pouco diferente, um picote aqui? Não, manda. Então, a gente teve um caso aí o ano passado que foi crucial para a gente por conta de um tag na peça. E é uma carteira que muitas vezes passa desapercebido, porque tem muitos fornecedores, você compra recorrente, mas deu uma ruptura no estoque, ou o sistema não fez uma leitura, ou uma baixa errada do estoque, compromete todo o processo produtivo. E nós tivemos um outro ponto também, Vidal, que foi na parte de obras. A parte de obras aqui na empresa é tocada internamente, né? Não é chave na mão, como é em muitos lugares. E esse prédio aqui onde nós estamos foi o nosso o Toro Bravo, né? Entregaram um projeto para nós, né? Olha, vamos tocar esse prédio aqui. E esse prédio deu muita coisa errada e custou muito. E nós aprendemos nesse prédio que engenheiro e arquiteto não olham tudo. A prática, o papel aceita tudo, mas na prática, a hora que você está construindo e vendo a coisa acontecer, você tem que ter um know-how do que você está fazendo, do que você está implementando. E nós aprendemos uma valiosa lição. Invista tempo no projeto para você não gastar e não perder tempo na execução. Um mês, uma semana ou até uma hora num projeto, você economiza meses na execução para correção. Bacana. É aquela velha história do machado, né? Se me dessem 4 horas para cortar uma árvore, eu passaria 3 afiando o machado, né? 3 afiando o machado. É o planejamento. O Pedro, só para fechar esse ponto que eu achei legal, cara, eu entendi que a lição aprendida nesse caso da obra é a questão do projeto, né? Investir mais tempo no projeto. E quais ações que vocês tomaram no primeiro caso, né, que teve a quebra lá da etiqueta para mitigar esse risco, cara? Básico bem feito. O jogo não está ganho. Eu posso ter um sistema fazendo leitura de estoque, eu posso ter o mínimo, máximo, múltiplo,
fornecedor até com Kanban, mas eu tenho que periodicamente estar com isso no radar, olhando o meu estoque, olhando a minha movimentação e a comunicação constante com a produção para saber como é que está o meu pico produtivo, né? Então, o básico bem feito, André, é o controle constante. O comprador tem que ser analista, ele tem que ser analítico, ele tem que olhar sistema, ele tem que acompanhar a sua carteira, tem que estar em contato com o almoxarifado, com a produção, com o seu cliente que usa aquele material. Então, o comprador é muito comercial, então ele tem que estar inserido no dia a dia. Eu não concordo que o comprador tem que estar sentado aguardando a requisição chegar para passar o pedido para o fornecedor. Isso a IA vai fazer, já faz em alguns casos, a gente já tem casos aqui, inclusive, que a compra é direta, já está cadastrado com o fornecedor e periodicamente o comprador só faz ajuste comercial. Eu estou olhando o início do processo, eu estou olhando o estoque, como é que está, porque o almoxarifado pode errar uma contagem, eu posso fazer uma baixa errada numa requisição. Então, aí gera o problema. E o comprador é o último filtro para evitar esse problema. Isso é muito importante, né? A gente costuma falar, sempre dar esse recado para os compradores. Cara, o processo de compras não começa com a aparição de uma requisição de compras, né? Ele começa muito antes, ele começa com um relacionamento com o seu cliente interno. Ele começa com você entender o processo, né? O comprador, eu concordo completamente contigo, ele tem que sair da mesa dele, ele tem que estar onde está o cliente dele, né? Eu sempre costumo falar que um comprador de manutenção que não vai no mínimo 3 vezes por semana na área de manutenção ou sujar a mão de graxa, esse cara não, né? Ele vai acabar sendo um regularizador de processo, né? Ou não entender do que ele está comprando, não ser tão efetivo e consequentemente não crescer também, né? Um outro ponto que você colocou, e eu já passei por isso em experiências anteriores, no caso das etiquetas, né? Então, o básico bem feito. Tem um bando de áreas, de empresas que ficam falando até de IA ou de vamos implementar um strategic sourcing, vamos ser estratégicos, mas esquecem isso, de fazer o básico bem feito, né? E uma etiqueta para uma produção, para um faturamento, né? Assim como, às vezes, falta de papel higiênico pode parar também. A diferença do papel higiênico, você vai num atacadão e coloca para dentro. A etiqueta não é tão simples. Tem um caso, né, desse também. E também... eu tenho um caso desse. E essa possibilidade e construção de relacionamento para você poder ir, como você falou, na empresa do lado, não no fornecedor, num potencial concorrente do lado, né? E quando eu fui da indústria farmacêutica, eu passei justamente por isso, de ter acabado um princípio ativo e eu tive que pedir para o concorrente, né? E quando eu fui da Sadia, hoje é tudo junto, MBRF, mas eu lembro da Perdigão, também com falta de algum insumo, fazendo contato, falou, cara, como é que está o estoque de vocês, né? A gente consegue comprar alguma coisa, repor depois. Então, parabéns, eu acho que isso é uma linha que o comprador tem que ter também, essa iniciativa, né? De cara, quais são as soluções que estão disponíveis aí para a gente buscar, né? O comprador... hoje está muito... É o desejo do comprador ser estratégico. É lindo dizer, o compras é estratégico. Uhum. Mas o que o compras, né, o setor de suprimentos, está fazendo para ser estratégico? Tirar a bunda da cadeira aí no setor, na área, questionar, ser um diferencial e não ser só uma parte do processo. Então, essa busca constante para fazer o diferenciado e em projetos, abrindo porta para fornecedores, mostrando novos produtos, fazendo a diferença na estrutura. O compras, ele não é uma área simples de apoio, né? Ele é um diferencial dentro da empresa, ele impacta muito na organização e tem muitos impactos invisíveis, né? Trazer um fornecedor novo, um projeto diferenciado, ir numa feira com foco de buscar inovação, buscar tecnologia, fazer um bench com parceiros, com colegas, né? E trazer isso para dentro da empresa. O compras tem essas portas abertas. Por isso que eu digo que compras é comercial também. Tem que ser útil antes de ser estratégico, né? E ser útil fazer alguma coisa que ninguém faz, né? O Pedro, você falou de tecnologia, né? Um pouco aqui. Esse é um assunto que gera muito interesse. Inclusive, nós vamos ter você hoje, nesse ano, no nosso evento, falando sobre esse tema. Fala um pouco dessa questão da aplicação de tecnologia em compras, né? Aqui na live. Você deu uma pequena pincelada sobre, né? Mas conta um pouco mais o que vocês estão usando, o que vocês planejam usar.
Como é que está esse cenário aqui dentro da Live? A tecnologia, ela é um pilar importantíssimo dentro da empresa, mas o uso da tecnologia é o principal. Hoje tem no mercado vários sistemas, várias ferramentas, várias IAs trazendo detalhes para o dia a dia da operação. Hoje nós trabalhamos com o OBC aqui dentro da empresa, né, lá com o nosso parceiro Ângelo. Estamos aí, se não me falha a memória, uns 4, 5 anos em parceria com o ABC. Ano após ano, nós temos uma carga bem grande de melhorias dentro do sistema, que nós solicitamos ao ABC, porque nós utilizamos o sistema e nós adequamos. Recentemente estávamos conversando com o time para fazer uso de algumas ferramentas do ABC, que isso é constante, né? O gestor tem que também buscar que o seu time use a ferramenta, né? Senão é uma despesa, acaba sendo uma despesa, ou algo que está ali e você não usa. E no que eu comecei a usar o sistema para mostrar a ferramenta para o time, eu já comecei a pensar, isso aqui tem que melhorar. Eu tenho que diminuir a quantidade de cliques do meu time. Eu tenho que trazer produtividade. Não é tecnologia para evitar novas contratações. É para otimizar o time que eu já tenho, otimizar o seu tempo, otimizar a produtividade deles no dia a dia. Então a tecnologia para nós, ela é uma ferramenta que é constantemente explorada, né? Não é só a execução do dia a dia, ela tem que ser explorada e desenvolvida. Você falou de IA, vocês estão usando IA aqui para compras hoje ou não, Pedro? Nós utilizamos, né? Em alguns momentos nós utilizamos a IA como suporte, sim. É feito uso. Queria aproveitar, inclusive, e agradecer a Outplan. A Outplan é parceiro do Negocia, é um dos responsáveis por esse podcast estar chegando até vocês, né? Então, obrigado ao Outplan, ao Ângelo pela parceria. Tu falou da tecnologia, da exploração, né, da ferramenta, e o quanto isso é um discurso que eu uso muito, é a redução de clique, né, que é o Lean Office, né, você trazer o conceito Lean para dentro do Office. E o comprador muitas vezes ele tem medo, né, de, tá bom, ó, eu tô vendo que isso aqui que eu demoro às vezes meio período para fazer, a hora que eu boto uma ferramenta de procurement vai me demorar só meia hora. O que eu faço com o tempo que sobra? Como se não tivesse, né? Mas entre as coisas que a gente fala, que é o receber um fornecedor, que é ir numa feira, que é estudar, que é conhecer mais seu carteiro, a gente tem também a abrangência de compras dentro da empresa. A gente falava um pouco sobre isso antes, né? Que nem todas as áreas clientes que têm potencial para o compras estar envolvido estão. Isso é uma realidade em quase todas as empresas, né? Sim. Pouquíssimas conseguem dizer que 100% das compras passaram pela área de compras com todo o processo, né? E não só para uma regularização. Esse é um desafio aqui também. Como estão os planos futuros? Você tem isso mapeado? Sim, nós temos mapeado. Começamos de forma intensiva o ano passado a ter o máximo possível de atuação de compras dentro das áreas. Nós já temos uma parceria muito boa com as áreas, né? Só que essa parceria estava muito cliente-fornecedor, na demanda do dia a dia, alguns pontos específicos. Nós começamos a atuar de forma mais incisiva no ano passado nas participações das negociações dos setores. Nós temos aí cerca de 40% das compras da empresa ainda fora do setor de compras, indiretos, em especial, né, que são das áreas. Direto está todo coberto, né, tudo passa pelo compras. Mas a parte de indiretos nós temos grandes oportunidades de atuação ainda. E é um trabalho que nós estamos fazendo arduamente. Melhorias em sistema, né, formas de controle. Primeiro de tudo, você tem que mensurar, né? Se você não mensura, você não sabe o que você está fazendo, não sabe onde você está atacando. Então comece com um número. O setor que está fora, quanto que aquele setor gasta. Daqueles, né, de todo aquele valor que o setor gasta, aonde o compras consegue atuar, nem que seja em 10%. Daquele 10%, você vai ter um prazo médio de pagamento melhor, você consegue extrair um saving, você consegue abrir um leque maior de fornecedores. Então, o primeiro ponto, o mapeamento. E nós tomamos ações que vão acontecer no decorrer deste ano para ir fechando o cerco cada vez mais. Isso cria desconforto.
toda mudança gera desconforto, né? Então, para quem hoje simplesmente está aqui, fornecedor, eu preciso disso, manda para mim, não vai poder ser assim, né? Porque eu fazendo isso, eu estou quebrando o fluxo de caixa da empresa, eu estou deixando oportunidades de fortalecimento de parceria e valores na mesa, né? Porque eu quero ser atendido, mas isso tem um custo, né? E o custo muitas vezes não está ganha-ganha. Agora, o Pedro, você entrou num ponto importante que muita gente discute, aliás, desde que eu me conheço por gente, que é a questão de compras centralizadas versus compras descentralizadas, né? E não necessariamente descentralizadas sem governança, só com um modelo um pouco diferente. O que vocês estão perseguindo aqui dentro desses 40% que hoje não passa por vocês? A proposta é centralizar tudo ou centralizar parte e delegar uma parte com um nível de governança qualquer para as áreas? Qual é o modelo que vocês estão olhando ou vocês ainda não têm isso claramente montado? Mira, é uma frase que eu adoro também, que eu escuto muito aqui dentro da empresa, mira no perfeito e sai com o feito, né? Então, assim, a gente mira no 100%, André. A mira é 100%. Vai ser 100%? Provavelmente não, mas a gente vai tentar os 100%. A governança existe. Nós temos um time de auditoria, temos auditorias externas, nós temos escritórios muito conceituados aqui conosco anualmente, né, fazendo as auditorias. Então, o que não está com compras hoje passa por uma governança, certo? Tem todo um acompanhamento, tem todo um zelo. Mas ainda é o compras que sabe negociar. É o compras que tem o jeito de falar com o fornecedor e de extrair um pouco mais daquele produto, daquele cenário, né? Então, nós miramos no 100%. Vamos atingir? É difícil. E tem coisas que não vai fazer sentido trazer para o compras. Tem algo que é específico, como nós falamos no começo, é só aquele fornecedor que nos atende daquela forma. Pode ser que não vai passar por compras, mas vai ter o crivo de compras ali, né, de alguma forma. Mas eu acredito, André, que mirando nesse 100%, pelo menos um 90% a gente consegue. Legal. Legal, consegue sim. Então, se estruturando com tecnologia, com gestão, é isso aí. Exatamente. E eu gosto muito do que você falou do medir, né? Mensurar. Muitas vezes a empresa ela não sabe o tamanho desse bolo, desse pacote, né? Já passei por empresas em que, por incrível que pareça, os indiretos, mesmo sendo indústria, gastavam muito mais do que diretos, né? E os indiretos não passavam pelo compras, né? Só os diretos passavam porque é por onde se começa, né? Onde mexe o ponteiro. Então medir é extremamente importante. Legal, parabéns. A gente está caminhando para o final, né? Eu tinha uma última pergunta. Dá tempo? Manda ver. Rapidinho. Não, porque a gente fez isso com outros entrevistados e eu acho legal trazer, até para comparar as respostas, né? Pedro, se você pudesse elencar as duas principais, assim, de todas as características, mas as duas principais características que um comprador deveria ter para a parte comportamental e para a parte técnica também, quais seriam essas características? Hoje no mercado tem muitos compradores com currículos maravilhosos, mas o currículo ele aceita tudo, né? Cursos e por aí vai. Na entrevista é onde eu tento extrair o que realmente importa. Um currículo pode ser maravilhoso, mas se não tiver curiosidade e se não tiver vontade, é só um currículo maravilhoso. Agora, se eu tenho um currículo mediano, inicial, mas o perfil é curioso, o perfil é com vontade, proatividade, que proatividade é muito ampla, eu consigo transformar num currículo espetacular. Então, André, curiosidade, vontade. É isso que eu preciso, é isso que eu busco. E na parte técnica? Na parte técnica, eu vou te falar que o conhecimento das boas práticas de negociação, das boas práticas financeiras, conhecimento até mesmo fiscal, tributário, isso é um diferencial hoje em dia. O barato nem sempre é o mais barato, né? Às vezes vem a parte fiscal e agora nós temos aí uma questão bem delicada, né, que são a transição fiscal agora. Então eu acredito que isso vai ser um diferencial para os compradores aí neste ano, tá? Esse conhecimento fiscal. Para quem está assistindo, né, o Pedro já deu a dica, 40% a mais de demanda
Vai que precisa contratar alguém, já aí, ó, fica de olho no perfil. Com certeza. Vai que, live, né? Por que não? Né? Além de seguir o Negocia, seguir a nossa página, segue a live lá também, LinkedIn, né? O Pedro também. E queria mais uma vez agradecer, então, Pedro, vamos deixar um tempinho para você fazer suas considerações, né? Mas agradecer quem está assistindo a gente, o André pela parceria. Obrigado, aqui, mais Vidal. um episódio desse Conexão Santa Catarina. A ideia é essa, bater um papo sobre a realidade da empresa, conectar, né? Então trazer esses gestores das empresas de Santa Catarina, né? Que a gente sente falta desse pessoal se conhecer, né, tá interagindo, e a ideia é que futuramente a gente consiga também promover isso, né? Então, obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu que agradeço. André, quer botar Sim, eu alguma queria coisa? só pedir para o pessoal seguir a gente lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, clica no sininho para ser notificado dos próximos episódios e também, ó, dá o like lá para gente. Legal. Pedro, considerações finais? André, Vidal, muito obrigado pelo convite, por estarem aqui na live. É muito importante, eu tenho 14, 15 anos de carreira de compras e aqui na live eu consegui implantar e crescer, né, vertiginosamente como comprador. Mas a parte de estratégia de compras não é a empresa, não é a alta direção, o CEO que tem que instigar no time de compras. Ao contrário, o comprador, o time de compras tem que mostrar o quão é estratégico. Nós temos um time de inteligência de compras, fazendo dash, fazendo acompanhamentos, trazendo números, e esses números nos levaram a ser estratégicos para a empresa. Hoje nós temos uma visão bem diferente de compras de quando era 2, 3 anos atrás. Mudou radicalmente. E as portas se abriram aqui na empresa. Então, eu digo para os compradores que mostrem o seu valor estratégico. Não queiram que a empresa veja algo que não está sendo mostrado. Não é assim que funciona. Porque compras ainda tem muito esse estigma de passar pedido, só operação básica. Ou o pior, não deu certo, coloca ela no compras. Sim, e afunde a empresa. Simples assim. A história da requisição, né, que a gente sempre fala. Bacana. Bom, Legal, Pedro. Obrigado. Aquele recadinho que Recadinho sempre você peço, sempre né? pede. Bom, Pedro, já é uma praxe, né, do nosso podcast, que a gente vai encerrar, pedir para o nosso entrevistado olhar ali para a câmera e falar o seguinte: negocia a arte de fazer bons negócios. Pode ser, não? Óbvio. Então, por favor, cara. Vamos lá, assim, ó. Ó, aqui, ó, Pulseirinha, né? Ó, Opa. Negocia a arte de fazer bons negócios. Aí sim, Show de muito bola. bom. Valeu, Valeu, obrigado, Pedro. Pedro. Obrigado, cara. Eu agradeço. Vidal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Vidal, mais uma gravação entregue aqui na live. Espero que vocês tenham curtido o papo. E agora, bora para a próxima, né, Vidal? Feito, mais uma excelente conversa aqui na live com o Pedro. Muito obrigado e bora para a próxima. Até a próxima, pessoal! Valeu!